Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria comentar uma coisa que eu andei vendo em certos perfis, certas redes sociais, pessoal comentando e tal, na área de geopolítica. E assim, eu já meio comentei sobre isso em outros vídeos, dando exemplos principalmente da minha área que é economia, né? Geopolítica eu tô meio olhando e tal, porque eu fiz algum estudo na área de economia que pegava a economia mundial, né? O que eles chamam de sistema mundial. E aí comecei a ver geopolítica, mas não é a minha área original, né? Mas curiosamente, como acontece em boa parte das áreas, principalmente da área de, pega mais área de humanas, né? Mais pessoal de humanas, embora exatas também, física e química até tem esse também, não é? Então, ser humano é ser humano, e as instituições acadêmicas são muito parecidas, tem alguns problemas e tal. Enfim, não vamos falar das causas desses problemas hoje, mas assim, eu falei que existe um problema grave no estudo de algumas ciências, ciência área de humanas, que é o estudo é feito, como eu chamei, de trás para diante, ou teleológico, né? Lembrando, eu falei isso no vídeo passado, as pessoas, elas escolhem. O que acontece? Boa parte dessas áreas, elas vão chegar a conclusões que vão impactar a forma como as sociedades podem ser vistas, o que funciona, o que não funciona. A economia é muito assim, né? E aí você chega, e eu vou dar uns exemplos aqui de economia, aqueles exemplos até bem clássicos, bem padrão, quem é de economia vai ver que é assim, quase um bordão, quase um clichê dentro da economia. Mas enfim, vamos lá, só para pegar a ideia. Mas também acontece geopolítica, eu vou citar um exemplo de geopolítica depois. A gente é assim, a gente começa com aquela. O certo seria a ciência, como é que é? Ela faz, ela pega premissas e conceitos primitivos, né? Você tem certos conceitos, define certos conceitos de coisas que você acha primitivas. Então você faz certas definições de alguns outros conceitos, vai definindo esses objetos, como é, como que cada conceito quer dizer e tal. E você vai também a partir disso fazendo certas afirmações sobre isso, né? Eu estou usando aqui os termos mais de matemática, são definições e proposições ou afirmações. Mas é isso, né? Sei lá, como diria o pessoal da gramática, tem um sujeito e predicado, né? Você tem o personagem, você tem os enredos. Então você está aí lá, seus conceitos e o que você quer dizer sobre ele, você monta essa teoria. Essa teoria você vai desenvolvendo logicamente, tirando várias conclusões dela, a partir dessa visão, e construindo uma visão de mundo, que é o, né? Então você tem o início, que é a premissa e conceito, você tem o meio, que é esse momento, e você tem o fim de tudo, que é quando você vai checar de alguma forma na realidade se aquilo é correto ou não. Na área de exatos você tem experimentos, que são coisas todas controladinhas, cheias de certos luxos e mimos epistemológicos que algumas ciências, como as ciências humanas, não conseguem ter. Para ser humano, você não tem nada tão controlado, você tem uma série de problemas, existem vários estudos sobre isso e tudo mais. Também não é o meu objeto hoje aqui. Porque assim, eu sei que de fato não dá para você fazer aquela ciência do tipo hard science nesse sentido, mas, porém, contudo, todavia, você pode ter uma atitude científica. E a atitude científica é você procurar fazer, na medida do possível, isso que eu estou falando. Bom? Ok. Ocorre que não é assim que as pessoas fazem. Não é. As pessoas fazem uma abordagem que eu chamei de teleológica. A pessoa chega. Como ela tem conclusão, por exemplo, economia, você tem, dependendo das conclusões que você chega, você tem uma certa normatividade que você resulta naturalmente disso. Assim. Vou dar o exemplo da questão aí, mais bordão, mais clichê, que todo mundo faz economia. Estado ou mercado? Oh, todo mundo fala esse negócio. Afora o fato de que essa pergunta, quando você realmente vai estudar, não faz nem sentido, ela sequer existe a rigor, né? Mas deixando mesmo essa questão de lado, o que acontece é o seguinte, cara. As pessoas pegam assim, olha, eu quero, por exemplo, eu sou para o mercado. Ah, tá, eu quero dizer que o mercado é ótimo, o Estado é malvadão, o Estado devia sumir, o Estado só sair para te roubar, blá, 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 tá bom. Aí a pessoa aceita a economia neoclássica, chamada ortodoxa. Nome mais técnico, economia neoclássica, como a gente aprende lá, por exemplo, HPE e tudo mais. Né? Chama de neoclássicos. Só que eu já fiz uma aqui sobre por que eu sou heterodoxo, né? Eu sou contra a ortodoxia econômica. Eu falei, bom, as premissas são umas bostas. São muito ruins. Você tem uma série de questões e tal, mas as duas grandes premissas são a racionalidade perfeita, que é uma loucura. Não é assim que o ser humano funciona, nunca foi assim que o ser humano funciona. A gente não tem aquela racionalidade perfeita. Bom, primeiro a gente nem tem essa onisciência,
nem onipotência, nem nada disso. A gente tem múltiplos interesses, a gente não sabe maximizar a função objetiva, a gente sequer às vezes conhece qual é a função objetiva que tem que maximizar, então tem uma série de problemas. A racionalidade perfeita, que na prática a teoria é totalmente outra, e não é nada assim que as pessoas agem, né? Não é assim. Você vai ver os consumidores no dia a dia, você vê que não é assim. E como minha formação original antes da economia era engenharia de produção, eu vi como é que os empresários são formados a agirem, como é que eles pensam, como é que eles agem, todo o conhecimento que o pessoal de administração, aliás, também tem, né? E aí eu falava, gente, também não é assim que as empresas agem. Não é assim que as empresas agem, não é assim que os consumidores agem, então vocês estão falando o quê? Não existe. Né? A outra, aliás, teoria deles é pior ainda, equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Detalhe, tanta racionalidade perfeita com equilíbrio, você pode até, se você quiser, tem lugares que rejeitam artigos se você não aceitar as grandes doutrinas dogmáticas do neoclássico. E aí você fala equilíbrio, não existe equilíbrio. Equilíbrio é o que chama esse sistema dinâmico de ponto fixo estável. Não só existência de ponto fixo. Tem um ponto fixo. Não, ele está. Não. Instantâneo. Olha, é uma aberração. Não vou nem entrar no detalhe aqui, mas é uma aberração epistemológica, assim, conceitual, econômica, matemática. Matemática, pior que matemática também. Falei meio brincando, mas até matematicamente, do ponto de vista seminal, é aberração, porque é instantâneo. Pá! A economia está sempre em equilíbrio. Começou lá nos neoclássicos, falando, não, aí tem um ajuste, oferta e demanda, se eles passam um pouquinho, aí ela vai se ajustando. Hoje em dia ninguém bota como esse vai se ajustando em dia 1, já está lá. Já está lá, The Flash, cara, pá, pum, instantâneo. Quer dizer, é uma teoria totalmente estapafúrdia. Aí você vai criticar, mas assim, boa parte do ambiente, seja dos a favor, que é terrível, mas mesmo de algumas pessoas contra, a coisa se transforma assim, você é a favor do Estado, a favor do mercado? Não, não. Oi? Eu sou a favor da ciência, bicho. Eu sou a favor da ciência, já falei isso antes. Ou seja, eu estou testando as teorias pelo que me parece correto. É claro que minha visão é parcial, eu vou até falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas eu quero só pontuar algumas coisas antes. Claro que a minha visão é parcial, é o meu ponto de vista, estou formulando, a gente tem, cada vida tem uma trajetória, uma biografia diferente, eu vivo numa sociedade específica, com cultura específica, nasci numa família específica, nasci em todas, não tive todas as vivências. Então, claro que as ciências humanas estão muito reféns disso, a gente não tem uma visão parcial e neutra da história, não temos isso. Tá? Mas, porém, contudo, todavia, não é por isso que dentro dessas ciências todas, né, a gente possa, como é que eu vou dizer, se dar ao luxo de repente colocar tudo como se fosse uma regra de caixinhas organizadas pelo seu objetivo de trás para diante. Né? Não são organizadas pelas suas premissas, pelas suas visões de mundo iniciais, pelos seus conceitos iniciais. Não. Não. É assim, qual é a conclusão que você quer chegar? E aí qual o pretexto, qual a desculpa esfarrapada que você quer arrumar para chegar àquela conclusão? Você vê a escola neoclássica, você... mas espera aí, só uma coisinha. Como assim? E tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, mas isso é porque a pessoa para o mercado ela acha que tem que ser aquilo dali. E a teoria estava totalmente errada. Eu recentemente vi até um vídeo de um cara conceituado de economia. Ele até expôs no comecinho certos assuntos, que é aquela teoria diz tal pontinho deles, 4, 5 pontos da teoria, até bonitinho, coisa toda certinha até então. Aí ele destacou tudo. Ele falou assim, não, mas eu não concordo com a teoria, porque a teoria blá 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 não chega à conclusão que eu queria. Basicamente assim, não vou entrar em todos os detalhes, até porque eu não quero nem expor muita pessoa. Não acho muito ético, e também não é muito bom, né? Ainda mais um cara conceituado. Não quero alimentar a treta, não sou do cara da treta. Mas eu quero chamar a atenção à atitude. O cara falou basicamente, ao invés de criticar os pontos e conclusões da teoria, ele basicamente está falando, olha, essa teoria é muito... No fundo o que ele está dizendo, essa teoria é muito pró-Estado, apenas não é tão pró-mercado quanto eu gosto, então a teoria está errada. Eu sei que eu parei, foi ontem à noite, estava meio cansado, falar, bicho, não aguento mais não, cara. Economia tem muito isso. E eu estava falando mais de geopolítica, nem falando de economia, como você fala, porque minha vivência é mais de economia, mas geopolítica, eu tenho visto muitos vídeos. Qual grande acontecimento, não, tem vários, mas assim, qual um dos grandes acontecimentos geopolíticos que botou, aliás, essas questões de novo na discussão, principalmente dos brasileiros aqui, e de outros lugares também deve ter sido assim, a guerra Rússia e Ucrânia, né? E aí você vê
quando as pessoas vão analisar essa guerra, ah, não, você é pró-Rússia, pró-Putin ou a favor da Ucrânia? Eu falei, bicho, eu não sou nenhuma coisa nem outra, cara. Pelo amor de Santo Cristo. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Não sou a favor do Putin, não sou a favor da Ucrânia, não sou a favor de ninguém. Primeiro que a gente tem que ter humildade. Parece ser arrogante, caga a regra para cima dos outros, porque convenhamos. O que importa a minha opinião? Primeiro baixar a bola, né, gente? Pelo amor de Deus, o que importa a minha opinião? Eu sou um cidadão brasileiro. Minhas propostas, minhas visões políticas eu boto aqui no Brasil. E olhe lá. O Brasil está muito longe do que eu queria, tá? Assim, muito longe. Por exemplo, eu sou a favor da liberdade de expressão. Como é que tá a liberdade de expressão aí por aí? Tá um desastre. Estou fazendo o que eu posso aqui. Então, assim, se eu já conseguir fazer alguma diferença aqui no Brasil, talvez, assim, de repente, se meus vídeos virarem internacionais entre comunidades e tal, mas, assim, ó, as pessoas do nicho das pessoas que vão me seguir. Então, muito bom. O que eu posso influir naquele contexto? Nada. E aí, sim, eu vou voltar. Eu falei que ia voltar essa ação, eu vou voltar. Existe, sim, uma crítica verdadeira, e eu vou explicar por quê, porque eu quero diferenciar muito grande do que eu estou dizendo. Existe uma crítica verdadeira e corretíssima contra a chamada neutralidade. Não existe neutralidade em ciência. Todo ponto de vista reflete um conjunto de premissas, visões, atitudes, conceitos e até valores. Sim, toda concepção é assim. Ela tem uma história, ela tem um contexto social específico, muito específico, dentro da determinada sociedade, com aquela pessoa, dentro do grupo onde ela nasceu, onde ela viveu, dependendo da biografia dela, sempre. Não dá para ser imparcial e neutro. Não é que eu estou usando a palavra neutro, não estou falando isentão, porque essa besteira de isentão que alguns grupos políticos inventaram, isso não existe. Estou falando neutro. E, aliás, essa história da geopolítica, no fundo, é a mesma besteira de isentão, que já é uma besteira aqui no Brasil. Pelo menos é interno. Já é uma besteira como interno. Quando joga lá fora, então, tipo, de fato, que a gente nem consegue influenciar, a gente mal está conseguindo influenciar aqui, fica pior ainda. Existe essa história de neutralidade, isso é uma crença, é um mito. Mas nós que eu estou falando assim, a minha concepção de mundo. Isso é diferente. Diferente de uma coisa assim, porque eu estou pensando como eu estou vendo o mundo. Olha só, é minha visão. Visão. A gente está falando aqui, metáfora dos olhos, da cabeça, pensamento, visão aqui. Quando eu vou, estou na sociedade, quando eu vou agir perante as pessoas, existem já grupos, partidos e militâncias, movimentos que já existem, e eu posso me escolher ali a B ou C ou não. Ou não. Ou não. Eu não preciso, de repente, um grupo polarizado aqui no Brasil escolher A lado A, lado B, não. Isso não é ser isentão, como o pessoal fala. Ainda mais quando você está falando de uma coisa internacional. Então, assim, dividir essa análise. Aliás, não. Desculpa os dedinhos. Tem que ser com a mão agora. Análise. Tem que ser umas aspas maiores aqui. Análise da Rússia e Ucrânia. Você tem que tomar partido ou do Putin, ou do Zelensky, ou da OTAN, ou de sei lá quem. Partido, meu amigo. Mas meu voto não adianta nada. Eu não tenho partido nenhum. Eu vou olhar dentro da minha visão parcial? Vou. Mas com qual atitude, qual objetivo? Olha o objetivo, olha o movimento. O movimento tem que entender. Como é que esse troço aí funciona? Como é que a sociedade humana funciona? Eu não estou querendo escolher um lado. Dentre os grupos que existem, escolher, não, eu sou a favor desse grupo e não contra o outro. Não é partido, isso não é Big Brother Brasil, que você tem que votar, vai alguém no paredão, você tem que votar. Não, gente, não é assim não. Eu só quero entender o que está acontecendo. Então, assim, eu sou contra a neutralidade, que isso é absurdo. Eu vou sempre olhar a minha visão parcial. Isso é importante. Por que é importante entender a não neutralidade? Para a gente não ser autoritário. Sendo a minha visão, outra pessoa pode chegar a uma visão diferente. Isso importa. Mas muitos têm usado essa percepção que já existe na filosofia, esse tipo de crítica e tal, para pervertê-la, adulterá-la e transformar num discurso de você tem que escolher qual dos grupinhos você vai apoiar. Isso já é errado aqui. Eu não tenho que escolher lado A, lado B. Eu posso ser o chamado isentão? Sim, eu estou sendo isento. Não existe. Eu posso ser o isentão porque eu não sou isentão porque não existe isentão. Em geopolítica, piorou, bicho.
piorou. Não é nem o nosso país. A gente não consegue influenciar nosso país. Eu, por exemplo, na política, primeiro, restrito aqui nesse país. Eu não tenho alcance lá fora. No dia que eu sentir que tem alguma coisa que eu possa fazer por alguém lá fora, fazer um site em inglês que ajude as pessoas lá fora, né? Recolher refugiado, acho difícil. Não sei. Conhecer um amigo gringo que de repente, não sei, o que eu poderia fazer lá fora? Não sei. Difícil de imaginar. Se algum dia tiver, aí eu ajudo. Aí conta a minha atitude, então não é aqui. E como é que eu faço? Mesmo aqui. Primeiro eu entendo, construo as minhas visões, meus pensamentos, minhas posições a partir do que eu quero. Primeiro, assim, como é que eu vejo o mundo? Primeiro. Depois, vendo como é que eu vejo o mundo, eu olho pra mim, vejo meus valores pessoais e comparo com o mundo. Pô, eu queria que o mundo fosse mais assim, por exemplo. E eu tenho valores, claro, liberdade e criatividade. Como é que o mundo pode ser mais livre? Como é que ele pode ser mais aberto à expressão e manifestação do ser humano, que é o que a gente chama de criatividade? E liberdade, né? Os dois juntos. Aí eu vou, né, primeiro eu pego a concepção de mundo, depois meus valores. Depois, muito depois, aí eu vejo minhas ações no mundo, como é que eu posso influenciar, como é que eu posso fazer. E na questão, e nessa terceira etapa, que é tudo que eu posso fazer na vida, inclusive ensinando vocês aqui, o que eu posso, trazendo questões pra caceta aqui pra vocês, pra gente pensando, refletindo, se vocês tiverem como debater, melhor ainda e tudo mais. É legal? Beleza. Nessa daí tem uma pedacinho que é a política partidária governamental, onde eu vou escolher quais são os partidos e propostas que mais combinam com o que eu quero, quais são as propostas que mais combinam com o que eu quero, quais são os partidos defender ela e como eles vão servir a mim. Eu não vou me aliar e vou ser submisso a nenhum grupo, não, tá? Só tem inclusive uma atitude de submissão. Não, é de dentro para fora. Não se submetendo aos outros. E partindo da compreensão para os valores e depois para a ação no mundo. E dentro da ação no mundo, de dentro para fora, aí tem um pedacinho, um capítulo desse livro, são 3 volumes de livro, uma trilogia, tem uma cena que é a parte da governamental. Quais são vocês anos pares, são os anos de eleição, mas, ou é municipal, ou então estadual federal. E aí dentro dessa concepção é que eu vou analisar só isso aqui. Dentro dessa concepção que eu vou analisar o que eu quero. Como que eu quero. Como que eu vou fazer. Como que eu vou criar. E aí eu vou olhar assim, então agora eu vou apoiar esse grupo. E quem me conhece sabe, eu não vou expor aqui, por enquanto eu não acho legal. Mas quem me conhece sabe, eu já reagi por tudo quanto é partido e tendência política E isso, como eu falei, lembra que eu falei, regra número 1 no começo? Aqui no Brasil, dentro do meu escopo. E aí não é ninguém fazer assim, se querer dar uma de militante dos países dos outros, sendo que a gente mal está conseguindo levar o nosso país, e aí fazer de trás para diante. Para eu fazer, eu tenho que botar um discurso tal, defender aquela causa do Putin, do Zelensky, como se eles tivessem. Como se não tivessem, vamos falar em bom político, como se eles estivessem cagando pra gente estar pensando. Então eu vou virar militante assim, de nada. E a partir daí, achar qual é a ideologia e as teorias que justifiquem, como pretexto, como desculpa e farrapada, as minhas ideias. E aí, dane-se se as premissas são corretas, se não são corretas. Isso eu já vi na economia, como eu escrevi, e estou vendo na geopolítica, como eu escrevi, e assim, sério, apenas parem. Por favor. Vocês estão estragando a ciência, vocês estão se submetendo a grupos, vocês estão sendo submissos, se submetendo a grupos, submetendo a partidos e governos. Vocês não estão sabendo pensar por conta própria. Vocês não estão sabendo se colocar por conta própria com si mesmos. Vocês não estão tendo liberdade. Vocês estão presos, vocês estão sendo levados, vocês estão sendo usados, com certeza. Porque esse povo aí vai aproveitar, então temos tanto, então vamos usá-los para os nossos interesses. Porque eles são poderosos, e não são poderosos à toa, porque eles são poderosos, porque ao contrário da boa parte dessas pessoas que eu estou falando, eles já saíram dessa ilusão de que tem que ficar tipo militante, tipo guerreiro dos outros, militante dos outros. Militante é tipo guerreiro mesmo, tá sempre
disposto a morrer pelos seus senhores. Não é à toa militante vem a mesma palavra que militar, né? Militância, milícia, militar, é tudo mesmo origem. Então, vocês não dão a vida aí por partidos e políticos e vocês não têm nem a própria ideologia, a própria concepção de mundo. E se vocês forem como eu, pensadores, quer dizer, no sentido de pessoas que querem pensar a realidade, e isso é prioridade até sobre a militância, qualquer coisa, vocês, né? Você tem que botar mesmo com prioridade. E ó, esquece a militância. Não, militância, eu vou abdicar de qualquer partido político a princípio. Como pensador, eu falo, não, quero ter uma atuação independente. Se algum dia apoiar a partido A, B ou C, é por fora e eu não quero que isso atrapalhe o meu trabalho. Meu trabalho é sempre prioritário. Eu vou analisar como tiver que analisar e se o partido que por que o momento eu apoiar eu tiver que analisar alguma coisa que chegue a uma conclusão que é contra esse partido, eu vou chegar à conclusão que é contra, eu vou expor a conclusão e a gente que se vire. Não vendo meu cérebro, nem minha alma para partido político. Isso é que é o recado que eu acho que é importantíssimo aqui na política do Brasil. E mais ainda na geopolítica. Porque, assim, essas besteiras que eu vi na política, aí eu estou aproveitando de desabafar o que tem visto na política, mas, cara, quando chega na geopolítica, eu falei, gente, mas nem sequer é nosso país. Quer dizer, militantes de causas que não são nem da sociedade que a pessoa vive, a pessoa está se metendo no assunto dos outros. Ah, é muito bonitinho, não, eu estou só contra a causa tal, coisa tal, porque o fulaninho de tal é terrível. Ah, que bom, mas nem a sua militância serviu para nada. E como ciência, como análise política, né, intelectualmente falando, também não está sendo para nada. Então, dá muitos, talvez, cliques, views e diversões na internet, criando treta na rede social. Eu acho que é a única coisa. Se a pessoa gosta disso, beleza, mas valor para a sociedade questionável. Você não está nem conteúdo intelectual, nem militância, nem lado, nem cá, nem lá, nem nada. Não dá para ser dois senhores ao mesmo tempo. Ou você é militante ou você é pensador. Eu sou pensador, eu desisti da militância. Aliás, existe não, nunca quis, mas um dia eu parei para pensar assim, qual é a resposta, a minha resposta à pergunta? Eu falei, eu sou pensador, então tem que começar a abandonar qualquer vestígio nesse sentido. E aí se exercitam também. E no mais, enfim, qualquer debate, estamos sempre prontos a debater aqui. E é isso, eu já falei isso de outras ciências. Vamos parar com a militância, vamos começar a fazer ciência. Militante já tem um monte. Um monte de militante até aqui de causas que não existem. Militante tem um monte. Vamos começar a. Vamos pensar, gente. Está precisando de pensadores. Até para os militantes tem ainda material, entendeu? Assim, cada um vai segundo o seu temperamento, mas eu estou aqui tentando recrutar, aqui, tentando convencer. Vamos lá, galera. Entendeu? Isso aí. Tchau. Entendeu? Aqui estão precisando de pensamentos novos, diferentes, independentes, livres e tá difícil. Tá muito difícil. Na política tá precisando muito e eu vejo a falta de. Entendeu? E aí não adianta ter militância, vira só do cara A, B ou C, entendeu? Ah, o Jair, o Luiz, né, o Mito, o Sapabulo, sei lá. E não sabe nem pra quem quer, entendeu? Não dá. A gente tem que botar o Brasil no rumo. O Brasil tá deriva. E é para isso que eu fiz esse vídeo. Já até demorei muito, nossa, 23 minutos e meio. Cruz, credo. É isso. Então, gente, falei muito. Esse foi um dos meus maiores vídeos. Mas era uma mensagem importante. E tinha muita coisa que eu queria falar mesmo. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Por favor, comente as suas opiniões. Vamos que vamos. Vamos elaborar. Vamos pensar. Quem for pensador e mesmo que tenha que sacrificar a militância, vamos. Pensamento independente. O que quer dizer neutro. Tá bom? São duas coisas diferentes. É isso. O recado está dado. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, curtam, comentem, compartilhem. Comentem bastante, porque eu quero saber o que vocês estão achando. E até o próximo vídeo.